Então vamos lá, tudo bem? Entendendo a cardiotocografia, passo a passo resumido ali, de acordo com o que eu entendi e consegui estudar para as provas. Então vamos lá. A definição é um método utilizado para monitorizar o bem-estar fetal, medindo a frequência cardíaca e as contrações uterinas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você mede um, você vai medir o outro e você vai olhar ali se tem a desaceleração, como é que tá esse batimento do bebê e tal. É importante para você ver se ele está sofrendo, se esse bebezinho está sofrendo ou não, especialmente durante o trabalho de parto. Você vai avaliar, então, a linha de base, que é essa linha em verde, os batimentos cardíaco fetal, né? E se tem aceleração, desaceleração e a variabilidade desses batimentos. Então, ali em verde, como eu falei, a linha de base, os batimentos cardíacos fetais ali em azul, a variabilidade dos mesmos, se tem aceleração e desaceleração. Embaixo ali, a linha da contração uterina em vermelho. Então, você vai ver ali, a linha de base é a frequência cardíaca fetal média ao longo de 10 a 20 minutos, que o normal é entre 110 e 160 BPM. Lembrando que o bebezinho não é igual a gente, então ele vai ter um batimento ali um pouco maior do que o nosso. Né? Então, e a taquicardia e bradicardia? Então, taquicardia ali, se o normal é 110 a 160, então menos que isso vai ser uma brad, e mais do que isso vai ser uma taquicardia. Né? A taquicardia pode indicar febre ou uma infecção, e a brad pode sugerir uma hipóxia ou uma compressão do cordão umbilical. A gente vai ver um pouco isso mais para frente. Então, e a variabilidade? A diferença, como o próprio nome diz, entre os batimentos cardíacos fetais, entre o maior batimento e o menor, certo? Daí ela vai ser classificada em mínima, moderada ou aumentada, tá? E a reduzida pode indicar algum problema fetal, como hipóxia, por exemplo. Então, como eu coloquei ali embaixo no quadrinho, a aumentada seria maior do que 25, a moderada, a boa, é entre 6 e 25, tá? Menor ou igual a 5 é a mínima, e ausente é 0, tá? E você tem também um padrão sinusoidal, que parece um flutter atrial ali de ECG, ele vai indicar ali uma anemia fetal grave, tá? E a mínima, como eu falei, pode ser uma coisa ruim, como hipóxia, mas também o bebê pode estar dormindo, ou a mãe pode estar tomando ali uma metildopa ali para pressão, e pode reduzir um pouco isso ali, tá bom? Em relação à aceleração e reatividade desse bebê, tá? Então você pode ter aceleração, e daí você vai ter a reatividade dele, e você pode interpretar isso de acordo com o que for, tá? Então, aceleração é o aumento temporário da frequência, né, fetal em pelo menos 15 BPM por 15 segundos, então 15, tá? Em geral, é considerado normal e indica um feto saudável. Então, o feto reativo você tem 2 acelerações em 20 minutos, e o não reativo você vai ter que esperar mais 20 minutos. E aqui um adendo, se for menor do que 32 semanas, esse aumento daí ele vai reduzir pela metade, então mais de 10 BPM por 10 segundos, tá? Ali era 15 BPM por 15 segundos, e se for menor do que 32 semanas, vai ser mais de 10 BPM por 10 segundos, tá? Então, 2 ou mais aumentos de BCF em 20 minutos da monitorização vão indicar o bebê reativo, saudável. E se não houver aceleração, o traçado ele é classificado como não reativo, você observa esse bebê. Pode ser que ele esteja dormindo ali e tal, não necessariamente a ausência de aceleração indica sofrimento fetal, tá? Então, se tem, como eu falei, interpretação ali, a presença de aceleração, ela pode ser que o bebê está recebendo oxigênio adequadamente, tá? E em relação ao contrário, a desaceleração, então você tem as classificações das antigas DIP, hoje é só mais comum falar desaceleração, precoce, tardia ou variável, né? Mas antigamente era mais comum falar DIP 1, DIP 2, DIP 3. Então a DIP tipo 1 ou desaceleração precoce vai ser quando você coincide com a contração uterina e geralmente indica uma compressão cefálica não sendo nada patológico. A DIP 2 ela é tardia, então como o próprio nome diz, ela ocorre após a contração uterina, sendo indicativo de asfixia ou um sofrimento fetal agudo, tá? E a 3, que é variável, então ele pode variar ou não de acordo com a compressão, tá? E ele pode ser um sinal de sofrimento fetal, especialmente se você não tiver a recuperação rápida para a linha de base, ou você tiver uma linha bifásica ali, tá? Então ali, a DIP 1, que é a precoce. Então você tem ali, como a flechinha azul indica, uma desaceleração, e lá embaixo, ao mesmo tempo, tem a contração uterina, tá? Então ele ocorre concomitantemente com a contração uterina. Já a DIP 2 é a tardia, então você tem a desaceleração depois da contração. Então, ó, lá embaixo na setinha rosa você tem a contração, e depois você vai ter a desaceleração. Então, como o próprio nome diz, DIP 2 ou tardia, contrai só depois que desacelerar, tá? E a DIP 3, ela pode ser favorável ou desfavorável. A favorável, você vai ter ali uma desaceleração ali,
variando de acordo com a contração uterina e tal, tá bom? Mas ela tem um retorno ali rápido à linha de base, tal, não tem, tem 2 ombros ali, uma desaceleração e tal, nada muito grave, tá? A DIP3, que daí vai indicar uma desaceleração desfavorável, você vai ter alguns padrões que vão indicar isso, tá? Pode ver ali, você tem uma ausência de aceleração inicial e tardia, e o principal, aquela recuperação lenta, e você não tem aquele retorno na linha de base, tá? Então ali, ó, recuperação lenta, ausência de retorno de linha de base e aquela desaceleração bifásica, tá? E quais são as categorias para você interpretar? Agora você sabe qual que é o que são aceleração, o que é variabilidade, o que é aceleração, tá? E você vai enquadrar isso numa categoria, tá? Então você tem categoria 1, 2 e 3, tá? A categoria 1 basicamente é bom, categoria 2 basicamente fica no meio ali das coisas, e a categoria 3 é uma coisa mais ruim, tá? Então a categoria 1, você vai ter tudo dentro dos parâmetros de normalidade, então revisando, uma linha de base entre 110 e 160 bpm, com a variabilidade moderada, lembra de 6 a 25, sem desaceleração tardia ou variável, desfavorável, e vai representar um traçado normal, sem sinal de sofrimento fetal, tá tudo bem. Categoria 2, você tem traçado intermediário que não se encaixa nem 1, nem 2, e você vai ter que monitorizar mais esse bebê. Então, basicamente, você vai ficar ali em cima do muro, bem legal. Categoria 3, então você não vai ter variabilidade, você vai ter desaceleração tardia, recorrente, vai continuar tendo desaceleração, e bradicardia severa. Aqui já vai indicar um sofrimento fetal iminente e necessidade de intervenção imediata, tá? Na conduta, então você vai separar, você vai interpretar e você vai enquadrar em categoria 1 e 2, categoria 3. Então, categoria 1 e 2, você tem lá, vai fazer a monitorização e acompanhamento contínuo, sem necessidade de intervenção imediata. Já a 3, que é aquela caos total, você vai fazer uma ressuscitação intrauterina com fornecimento de oxigênio materno e reposicionamento, suspensão de ocitocina, né? E, se necessário, ali, um parto emergencial por cesariana, tá? Então é isso, basicamente. Tudo que eu coloquei aqui é o jeito que eu entendi para estudar e tal, então muito obrigado.